Graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, está entrando no ar mais um programa Mundo Real. Quero desejar um bom dia a todos vocês e dizer que é um prazer entrar na sua casa e participar de mais um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central em Gramacho. Inclusive, amanhã nós temos uma reunião muito especial. Às 9h30 da manhã, o nosso reverendo, pastores e missionários se reúnem para estudar a palavra de Deus e levar a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Hoje, mais um programa, nós estamos recebendo aqui alguém especial, que é o André Lache, vai conversar um pouquinho conosco sobre situações que têm acontecido no Oriente Médio. O André Lache, ele é um cientista político, ele está terminando o mestrado em contra-terrorismo em Herzliya e ele vai falar um pouquinho sobre pontos importantes que precisa ser esclarecido de tudo que nós temos visto na TV, nos jornais, nos meios de comunicação, sobre a luta que existe entre o radicalismo, nesse último momento, o Hamas e Israel. É um prazer estar aqui o André. Bom dia, André. Prazer. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer. Então, o André, ele, como eu falei, né, ele tem sido aqui no Brasil. Você está há quanto tempo no Brasil? Desde 14 de agosto, faz quase um mês. E o objetivo principal, André, de você ter trazer a informação em relação ao último conflito entre Israel e o Hamas, mas principalmente informar não só a comunidade judaica em relação a alguns fatos que não saem de Israel na mídia internacional, e sim informar os brasileiros, o povo brasileiro, incluindo os telespectadores que estão nos assistindo agora, em relação ao conflito que está acontecendo agora, que ele é descendente de um conflito maior, mas é um conflito diferente entre o processo de paz e o conflito entre Israel e o Hamas. Justamente eu vim para tentar informar e trazer mais informações para poder fazer uma separação dessas duas causas, desses dois conflitos, explicar exatamente para as pessoas que são pró-palestinos ou pró-dois estados, ou uma solução de dois estados, justamente de que o Hamas é o principal empecilho para a paz na região. André, antes de nós entrarmos no conflito atual, a gente queria tocar um pouquinho no passado. Israel é um país novo, 67 anos, né? E desde 48, na Guerra da Independência, Israel, em todas as suas guerras, tanto a do Suez, a Guerra de 67, que é a dos 6 dias, de 73, e tantas outras incursões que teve, em nenhuma dessas guerras, André, Israel foi o agressor. Em todas as guerras, Israel teve que se defender. E o que você poderia trazer de informação para o amigo, para as pessoas que estão assistindo o Mundo Real, dentro dessa perspectiva? Israel não ataca, não. Israel se defende. Exatamente. Bom, a gente pode resumir a política israelense na qual a estratégia israelense ela é defensiva e a tática ela é ofensiva. Mais uma vez, a estratégia é defensiva e a tática é ofensiva. Isso quer dizer que a estratégia israelense é evitar o conflito a qualquer custo, porque não tem interesse em entrar em guerra por diversos motivos: morte de soldados, custo, o interrompimento da vida cotidiana, porque é um contingente de soldados que vão entrar em serviço reservista, ou seja, são milhares e milhares de famílias que as famílias se desmantelam por um certo período para essas guerras, isso desde 48, na época que não existia a televisão, a internet. Então, o que acontece é que Israel vai evitar a guerra, mas se precisar entrar na guerra, porque foi forçado a entrar numa guerra, a tática dessa guerra, desse conflito, vai ser ofensiva. Ou seja, eles vão tentar terminar o conflito o mais rápido possível, vão tentar definir o conflito em território inimigo, não trazer o conflito para dentro do território israelense, porque é muito pequeno, então eles vão tentar definir o conflito dentro de território inimigo, assim que aconteceu nas guerras do Suez, assim que aconteceu na guerra de 67, e tentou fazer isso que acontecesse na guerra de 73.
Para poder entender as guerras, a gente precisa entender de que Israel não começou, a história de Israel moderna, que foi fundada em 48, começou antes, começou 100 anos antes, ou até mais, com o movimento sionista político. Os judeus sempre desejaram voltar à terra ancestral dos judeus, que é a terra de Sion, ou voltar para Israel. Porém, isso era uma crença e uma ideologia que fazia parte da cultura e das tradições judaicas. Jamais existiu uma politização dessa crença dentro da comunidade judaica no mundo durante os 2000 anos que viveram na diáspora. Porém, isso muda com o sionismo político que começa no começo do século XIX e começa a aumentar com as perseguições aos judeus que foram expulsos de diversos países e com Herzl, que cria o movimento sionista político, e aí os judeus começam a imigrar para Israel. Judeus religiosos e judeus não religiosos. O movimento sionista é basicamente não religioso, mas ele acreditava no sionismo político, ou seja, que os judeus são um povo e têm direito de um país, porque foram expulsos de mais de 17 países na Europa, e isso foi antes do Holocausto, que matou 6 milhões de judeus. Então os judeus já começaram, já existiam muitos judeus naquela região da Palestina, já existiam judeus vivendo em Jerusalém, em Tzfat, em Tiberíades, em Hebron e em outras cidades. Petah Tikva, que fica perto de Tel Aviv, é de 1876 e Israel foi fundado em 1948. Ou seja, já existia um país sendo construído. E aí, depois que o Império Otomano cai e começam as conversações em relação à fundação de um Estado israelense, ou seja, um Estado para os judeus, a negação dos árabes da região, principalmente dos países que foram formados na mesma época que Israel, o Egito, Jordânia, Líbano e Síria, a negação desses estados, o Iraque, faz com que esses conflitos ocorressem em 48, em 56, em 67 e em 73. São 4 guerras em qual você tem exército contra exército. Eles tentam destruir Israel. Em 48 eles tentam impedir que Israel tenha fundação, não conseguem. Em 56 eles fazem uma operação para fechar o Estreito de Tirã, que fecha o acesso de Israel ao mar. Eles nacionalizam o Canal de Suez. Isso faz com que Israel faça uma guerra preventiva para impedir essa violação da lei internacional pelo Egito. Nasser era o presidente do Egito, ele tinha uma ideologia que chamava panarabismo. Essa ideologia, ela se baseia na qual todos os países árabes têm que se unir numa grande nação nacional árabe e de que não existe lugar para Israel e nem para um povo judeu como nação naquela região. Isso tem base nacionalista e ideológica religiosa, na qual o Islã radical acredita de que aquele território é o Waqf, é um território sagrado, dado por Deus aos muçulmanos, e é proibido que exista uma instituição que não seja muçulmana naquela região. Isso significa que tanto Israel como outros países que não sejam muçulmanos são proibidos. Por isso, então, que teve conflito, por exemplo, entre o Sudão do Sul e o Sudão, que o Sudão do Sul é cristão e o Sudão não é cristão, é muçulmano. Então, essa negação da existência, a falta de vontade de aceitar a existência de Israel, faz com que eles façam essas guerras de 48, 56, 67. Israel faz uma guerra preventiva na qual eles estavam prestes a atacar para destruir Israel, num plano que era a Síria e o Egito juntos. E em 73, eles tentam novamente destruir Israel, ou seja, de maneira covarde. No dia do perdão, no Yom Kippur, a guerra do dia do perdão, na qual todos os judeus estão de jejum. O contingente militar era muito baixo. Isso faz com que Israel comece perdendo a guerra. Existiu até uma frase famosa de Moshe Dayan dizendo de que o terceiro templo vai cair, dizendo a existência de Israel está em jogo. E, bom, existiu uma reviravolta militar e fez com que Israel, graças a Deus, fizesse uma reviravolta e expulsasse a invasão egípcia e a invasão síria. Depois de 73, tudo isso muda. Isso muda porque entra aí um entendimento do Egito, que era o grande inimigo de Israel, o maior país árabe até hoje, o maior exército árabe,
de que Israel não cederá território conquistado em guerra. Em 67 conquistou a península do Sinai em guerra. Será através de negociações. Então, o Egito entra em negociações com Israel, Israel devolve a península do Sinai e o Egito firma a paz com Israel. É a última guerra entre dois países na região. As outras guerras que a gente vê depois são guerras entre grupos com Israel, grupos terroristas, nacionalistas ou religiosos contra Israel. Tá certo. André, a gente, para que se entenda, né, o nosso objetivo é que as pessoas em casa entendam, a gente quer deixar bem claro que nós não somos contra o povo palestino. Israel não é contra o povo palestino. O que a gente quer definir é que a guerra atual que Israel enfrentou nesses últimos dias, foram praticamente 50 dias de guerra, batizado como margem protetora na faixa de Gaza. Israel, qual era o objetivo principal de Israel com o Hamas e a definição do Hamas? Bom, o objetivo dessa guerra é igual aos outros dois objetivos que teve nas últimas duas guerras em Gaza, em 2008 para 2009 e em 2012. O Hamas utiliza de uma ideologia radical, que a gente já vai entrar mais profundamente nesse assunto, na qual prega a destruição de Israel e a morte dos judeus que moram em Israel, que é a maioria da população. O Hamas vai utilizar de todos os meios militares, políticos, diplomáticos, através de mentiras, para demonizar Israel. Ao mesmo tempo, eles vão atirar foguetes na população civil. Israel precisa se proteger e proteger a população civil, ou seja, o governo israelense, a responsabilidade do primeiro-ministro e do gabinete de segurança é proteger os civis. E tem 3 milhões de pessoas no sul de Israel que precisam entrar em bunkers 10, 12 vezes por dia por causa de sirenes que são soadas porque foguetes do Hamas estão em direção àquelas cidades e a pessoa tem entre 15 segundos e 60 segundos para poder se esconder. Se a pessoa estiver na rua, ela precisa agachar na calçada e rezar a Deus para que o míssil, o foguete do Hamas não atinja ela e nem perto, porque os estilhaços também matam. O problema é que o Hamas atira esses foguetes na população civil a esmo. E Israel define como objetivo a destruição da infraestrutura terrorista do Hamas, ou seja, a parte militar, o poder militar que o Hamas tem, de fazer com que a vida cotidiana de Israel, em Israel seja atingida. E ela é atingida porque as pessoas realmente param a vida cotidiana durante um conflito desse, como a gente viu, em grandes proporções em 50 dias. Até em Tel Aviv, onde eu moro, que é 120 quilômetros da faixa de Gaza, caíram foguetes e eu entrei em bunkers várias vezes durante esse conflito de 50 dias. O objetivo de Israel era tático, não era estratégico, ou seja, destruir o Hamas não era entre os objetivos. O objetivo era tático, destruir os túneis terroristas que ligam a faixa de Gaza a Israel, que são túneis construídos pelo Hamas para sequestrar israelenses, civis e militares, e matar israelenses. Existia um plano do Hamas, depois que Israel começou a operação foi descoberto, em invadir Israel com uma grande número de terroristas, de mais de 250 terroristas, no dia do Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, que o contingente militar também é baixo porque a maioria das pessoas estão em suas casas com as suas famílias. Isso fez com que Israel definisse o objetivo mais importante em destruir os túneis. Porque para os foguetes existe uma resposta defensiva que é o domo de ferro, que a maioria dos foguetes são interceptados, os foguetes que vão cair em zonas populosas. Porém, alguns foguetes não caem, não são interceptados. Eles caem nas cidades e mataram civis nessa guerra e mataram civis no passado também. Então, Israel não pode simplesmente operar contra os foguetes de maneira defensiva. Ele precisa, em um certo momento, operar de maneira ofensiva, ou seja, no momento que a operação começa, destruir o maior número de foguetes em terra, destruir o maior número de pontos de lançamentos, destruir o maior número de armazéns e o maior número de fábricas dentro desse pequeno período de dias, para que o Hamas receba uma forte perda militar do seu poderio paramilitar, para que
a vida em Israel possa ser poupada e de que a vida cotidiana possa ser restabelecida. Ou seja, o objetivo militar ele é muito tático, a destruição dos túneis e a destruição da maior quantidade de foguetes possíveis. O Hamas, como você me perguntou antes, é um grupo de resistência islâmica, um movimento de resistência islâmica em árabe abreviado. É uma abreviação, Hamas. E o Hamas ele é fundado em 88 pelo Sheikh Ahmed Yassin e outros fundadores que acreditavam de que a luta armada terrorista radical, através da jihad, da guerra santa, e através da interpretação deles ao livro sagrado do islamismo, que eu não tenho nada contra a religião, a interpretação deles ao livro sagrado fizeram com que esse grupo fosse criado. Ele tem uma base na Irmandade Muçulmana do Egito, que é um grupo antigo da década de 20, que basicamente diz o seguinte: o Oriente é dominado pelo Ocidente culturalmente e fisicamente, e esse domínio precisa ser expulso à força, e qualquer meio é legítimo, incluindo matar civis com homem-bomba dentro de um café. E é assim que eles fizeram. O Hamas faz centenas de atentados em Israel durante 15, 16 anos, até Israel construir uma cerca que protege, que impede que terroristas invadam o território. Matam mais de 1.000 civis israelenses, e aí a gente vê reações israelenses para se proteger. Essas reações israelenses trazem uma proteção à população civil israelense e trazem uma reação colateral que acaba prejudicando a vida cotidiana palestina, que era uma condição sine qua non, ou seja, não existia outra maneira a não ser essa maneira. A única maneira para que, como você mesmo disse, não somos a favor do Estado palestino, eu sou a favor de 2 estados para 2 povos, mas para que possa existir, o terrorismo precisa terminar. Então o Hamas ele prega a destruição de Israel e não a criação do Estado palestino. Ele não representa o povo palestino como a autoridade nacional palestina representa. Ele é um governo totalitário, teocrático, religioso na faixa de Gaza, implementa a lei islâmica ao pé da letra, na qual uma mulher não pode sair sem o véu na cabeça às ruas, não existe sistema judiciário e legislativo na faixa de Gaza, as leis e as regras e os julgamentos são todos feitos pelos membros do Hamas em poucos dias. Ou seja, não existe uma proteção aos direitos humanos, a proteção à vida, à mulher, à criança, aos velhos, etc. e tal. O Hamas é uma ideologia que é muito parecida com o Estado Islâmico que a gente tem visto agora na televisão, na Síria e no Iraque, muito parecida com a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que fez os atentados no 11 de setembro. Hoje é dia 11 de setembro, fazem 13 anos dos atentados que mataram 3.000 civis em um dia só. Foram 20 pessoas que fizeram os atentados. Eles têm a mesma ideologia. Aquele território tem que ser reconquistado, expulsar a ideologia ocidental, que eles chamam de influência ocidental, que começou com os cruzados, mas teve a expansão com Napoleão, e depois do Império Otomano, quando o Império Otomano perde a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os ingleses e os franceses dominam a região por um tempo, e essa influência ocidental que eles querem expulsar. Exatamente essa influência de até as pessoas falarem inglês, ou usarem uma calça jeans, ou pentear o cabelo de uma certa forma, tudo que a gente considera que faz parte da nossa vida cotidiana, para eles é uma influência ocidental e precisa ser expulso. O Hamas quer destruir o Estado de Israel para implementar em cada centímetro daquela região uma ideologia islâmica radical com a bandeira do Hamas, não a bandeira palestina, com a bandeira do Hamas. O que é um problema também para o próprio povo palestino, se isso se bem suceder. André, de maneira bem rápida e objetiva, desmistificar a ideia de que Gaza é o lugar mais denso do mundo. Gaza não é o lugar mais denso do mundo, Gaza não é nem o 20º lugar mais denso do mundo, Gaza é 80% não construído e 20% construído. Gaza tem 360 km², 1.800.000 pessoas, porém, o Hamas atira de lugares somente construídos para chamar ataques israelenses à região e fazer com que a morte de civis aumente cada vez mais para deslegitimizar Israel
no mundo político, incluindo aqui no Brasil. Gaza é menos denso que Tel Aviv e Jerusalém, ou seja, é justamente o contrário. Tá certo. Olha, nós tivemos um prazer de receber aqui o André Last. Ele falou aqui na entrevista, ele hoje mora, né, em Tel Aviv. E é um prazer receber você aqui, André. Nós chegamos ao fim de mais um programa, só que semana que vem nós temos mais, você pode se despedir. Um abraço a todos, que Deus esteja com vocês e estejam sempre do lado da verdade. Obrigado, e eu quero convidar você para participar de um culto na nossa igreja, Assembleia de Deus, Central em Gramacho, Avenida da Civarga 701. Nós estamos aguardando por você. Muito obrigado.